E aí, galerinha? Olá! Episódio 11 de Windbreaker. Vamos lá, que esse é um dos momentos felizes da semana, né? Sim, um dos momentos mais felizes da semana, mas infelizmente tá acabando. Depois será que talvez só no que vem, porque é do ano passado a primeira temporada, eu acredito. Acho que é. Mas enfim, segue frio aqui, graças a Deus, que é bom, né? Frio é bom, a gente não precisa de ar-condicionado pra gravar, não precisa de ventilador, não precisa ficar me estapeando com mosquito. É só alegria. A gente é do time do que prefere frio, gente. Né? Mesmo que a gente acorde cedo, eu prefiro. Sim. Prefiro acordar cedo com frio do que acordar cedo suando. Isso aí. Enfim, se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal. Comenta aí o que vocês estão achando do react, o que vocês estão achando do anime, que Windbreaker tá muito bom. Vocês estão tristes também que tá acabando? Porque a gente tá. Enfim, vamos pro episódio e hype aí no react. Vamos lá. Não. Ah, só porque eu não jantei ainda. Olha que cara boa que tá essa comida. Já acabou a briga lá? Já? Porque eles tinham... Ah, Mas tinha um vilão que apareceu, né? verdade. O que aconteceu com eles, será? É legal, a gente esquece que todos eles são funcionários do lugar, né? 戸和くんすごいね。そんな音まで分かっちゃうなんて。あら知らなかった？よく歌の練習に付き合ってもらってるのに。飲み物全員行ったか？来てるね。 Estão na casa de quem? 静香を助けてもらった。 Acho que eles estão no bar, não estão? すずりはこれからよろしくってことで。たくさん飲んで食ってくれ。全部俺のおごりだ。そんじゃ乾杯！乾杯！ É o Sakura. Você tem noção que essa é provavelmente uma das primeiras vezes que ele vai comer de verdade? いいね、日高くん。 Verdade! うちの店にも。 Eu não tinha me tocado. オリジナルジュースだ。はいはい。食べたいのあったら言いなさいね。取り分けるから。 A cara do saco. Nossa, que climão pesado. É, o que tá acontecendo? ちょっともうあんたたち終わったこといつまでも考えたってしょうがないでしょうそれとも何私が取り分けた料理が食べられないってのそうではなくさすがにあんなことがあったのに普通でいるのは無理ですよ O que aconteceu? Mostra pra gente o que aconteceu. 覚えてやがれそれにしてもお前たちは大丈夫 Ah, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Nossa, mas será que ele tá se sentindo bem lá? Porque só ele tá comendo e todo mundo Então. foi embora, né? 俺がなんとか話をつけて話ね負けたやつの話なんて誰が聞くんだよ中途半端な仕事しやがって本当俺人を見る目ねまあでも風鈴とのカードはもう一枚手に入ったどうして風鈴だと分かった制服も着ていないのに E é o que você falou. なんであんたがここにいるのよ O que será que ele tem contra o Furin, sabe? Uhum. 俺は俺の行きたいところへ行く昔からそうだったろうが楽しい方へ気持ちいい方へ人生死ぬまでの暇つぶし Ele parece muito que tem alguma coisa, algum passado com o Furin. うんだあいつ椿のは知り合いみてえだ Ah, não, aí vira Dragon Ball. Não, pelo amor de Deus, vamos respeitar pelo menos a lei da física. O cara deu um Super Hero Landing aí, era pra ter estourado o joelho. Ah, tá! Muito obrigado! 2階から飛ぶとこんなに痛えのテレビでかっこよく決まっ Nossa, que quebra de expectativa gigantesca. Muito obrigado, Windbreaker. Oh! Nossa! さくらあんたらは手出すんじゃないよよくものうのうと顔出せたもんだな Nossa! Eles passaram pra posição de combate na hora. 先だっておいおい久しぶりの再会だったのにそんなやる気満々なオーラ出されたら
楽しくなっちまうじゃねえか。 Nossa, eles foram pra proteger o Nirei na hora. Aham. Eles sabem que ele é forte. おーかっこいい。ガキが一丁前に構えたんぞ。用があるのは俺のはずだ。こいつらは関係ない。二人で話をさせてくれ。場所を変えよう。そういうこと。 Foi ele que... あんただったのね。 Mas é o que você falou no último episódio, não parece que foi ele, sabe? Parece que ele é só mais alguém que tá prestando serviço pra uma pessoa, Sim. pra um ricaço. いきなり出てきて誰なんだてめえは。おい椿、ちゃんと後輩に紹介してくれよ。困ってんじゃねえか。こいつは私と同じ世代の元風林戦、遠藤大和。 É, ele não é um ex-líder, pelo menos. 元風林の遠藤。なんだよ。俺でもよく知ってる有名人だよ。 Sakura, você não conhece ninguém. 風林で知らない人はいません。 O Sakura. 照れるじゃねえの。言うて1年しかいなかったがな。 Eu acho que ele não tinha os mesmos ideais que o Memia. É, provavelmente o Acho não, tenho quase certeza. O Memia deve ter expulsado ele, né? É. どんな伝説があろうと、てめえは人さらいを他人に任せるような Uhum. クソ野郎じゃねえか。 Nossa, Sakura! クソ野郎。 O Nirei tá. ダメじゃねえか。町の英雄ともあろう風鈴がそんな言葉使っちまったら。なことより、そうか、おめえは桜ってんだな。その頭と目の色、キールとやり合った連中の中にいたな。 Ele quase liderou o ataque, né? 見てたぜ。一人で突っ走るところも、周りの奴らに気を取られて。ああ。その時思ったんだ。さくら。お前みたいのは風鈴にいていい人間じゃない。とっととやめちまえ。 Ele pegou no ponto fraco dele, Pegou. porque ele já é inseguro a esse ponto. É, e justamente com esse assunto, né? É. そんなことあるわけない。 Ah, A perna tremendo. 皆さんも何を知ってるんすか。勝手なこと言わないでください。 caramba. おいおい、めっちゃ声裏返ってんぞ。 Nossa! いきなりなんだ。今の取り消しな。Hum. 俺はただ。こいつほど風鈴が似合うやつはいねえよ。いや、そもそもお前風鈴じゃねえ。 Olha, eu não posso negar. 風鈴のやつならいいですか。 Nossa! Bom, ele é bom em desviar. Nossa! Chique Alguém acertado. acertou ele. たくよ、最後まで話を聞け。俺はそいつをけなしてるわけじゃない。逆よ逆。勝ってんの。 Ele acha que 足りねえと思ったのよ。 o Sakura serve mais pra vilão do que pra mocinho, né? Exato. 他人が足かせになってる。 Porque é isso que ele pensa, eu acho, né? É, Acho que ele ele, pensa. ele só pensa em força, né? そういうやつは Acho que ele pensa no Sakura como alguém 一人の方が証人。 tipo ele. Uhum. É. 買って言ってんの。さっきからグダグダ知ったような口聞きやがって。誰が何と言おうと、てめえの場所はてめえで決める。 Caramba! Que evolução de personagem. Ah! いいねいいね。そんなつもりはなかったよ。
やめてくれ。 スズリ、おい、お前は関係ねえだろ。そうだぞ。おめえはもうどうでもいい。突っ込んだら。どうでもいいわけがない。今起きてることの元を正せば俺が始まりだ。あんたがここへ来たのは俺の仕事を確認するためだろ。俺とあんただけで済むはずだ。もうこれ以上こいつらに迷惑をかけるわけにはいかない。スズリ、だから頼む、引いてくれ。 Nossa, ele realmente tá disposto a acabar com tudo, né? 俺が取る。スズリさん。 Eu tenho a impressão de que ele não vai deixar acabar assim. スズリ、逃げなさい。土下座なんぞしょっちゅう見てるが、ここまで気合入ってるのはそうねえぜ。それにしても、なんでこんな情けない格好なのかね。土下座。Calma, galera. オッケー、全部チャラにしてやるよ。依頼主のおっさんの後ろぐらいことしてんだ。ちょろっと脅せばそこの女にも手出されることもねえだろ。 Mas. Exato, né? Mas. つもりだ。何企んでやがる。あ、別に強いて言うなら気分がいいからかな。 Eu não acho que vai ficar assim. あんたは昔からそういうやつよね。何考えてるか分かりやしない。爆笑したらなんかなえた。近いうちにまた改めてフリに遊びに行くからよ。またな。はあ、ふざけんな、待ちやがれさくら君。またなんて言ったの。小僧。さくら、深追いはダメよ。だとよ。先輩の言うことは聞かねえとな。一年生なんだから。 É por isso que ele tava irritado. É engraçado. Porque até ele. Não é um sentimento de pena, mas é um sentimento de cuidado com o Sakura. Ô, amigo, você é do primeiro ano. Você não tem que me enfrentar, sabe? Não sei se era cuidado. Acho que ele só queria tirar uma com a cara do Sakura mesmo. Mas mesmo assim, ele poderia simplesmente ter acertado o Sakura ali, sabe? E ele não fez. Eu acho que ele só não tava afim. Então, exatamente. Mas ele não fez. さくらさん、そんなにがっついたら体がびっくりしちゃいますよ。本当にすまない。 O Sakura do Seguro Hashi é tudo torto. あいつと揉める形になってしまった。 Não, eu acho que ele já tinha uma briga com ele, cara. その上まさか Ele só aproveitou o momento. Uhum. 元風鈴だったなんて。本当に何と言っていいか。なんでお前に謝られなきゃいけねえんだよ。それは俺が。あいつが来たのはお前がいたからだってんだろう。だからなんだ。俺はあいつが来たことにイラついてんじゃねえ。あいつにイラついてんの。だからいつまでも謝ってんじゃねえ。そっちの方がムカつく。考えたらまたイライラしてきた。小僧ってなんだよ。2つしか違わねえじゃねえか。スズリが気にすることなんてないわ。私たちだって手出したんだもの。だが、ああもう料理が冷めちゃうでしょ。早く食べな。 Vai lá, meu filho, aproveita. Você falando do Sakura segurando o Haji.
初めてだ。そうかそうか、もっと食え。あ、これも食え。こっちのもうまいぞ。食え。ああ、今日の飯に困るやつがなんてやりたいことができるんだ。ねえスズリ、あんたがやりたかったことって何だったの？さっき言ってた感じだとやりたいこと、好きなことあったんじゃないの？ Jogar それっ videogame. て何？ É. ゲーム？オセロとかトランプのゲーム？いや、テレビにつないでやるやつ。ああ、なるほど。テレビとゲーム本体とソフトが必要なのね。すぐには無理ね。あ、古いのであればうちの押し入れにあるかも。大丈夫だ。自分で働いてその金で。あるぞ。うんやるぞ。日高、やるじゃない。そっちの Olha o joguinho. よっしゃ、もらった。おいスズリ逆走してる。くそ、待ちやがるかっちゃ。日高頑張れ。イエーイ、一本。あんちゃん相変わらず上手だね。今日また負けた。スズリまたビリだ。どうだスズリ、初めてのゲームの感想は？楽しい。 Gente, eu não aguento esse cabelo dele. よかった。私一回トイレ。 Eu acho que esse tipo de coisa, uma pessoa conseguindo fazer o que ela sempre quis fazer, pega ela mais do que qualquer um, né? Sim. コントローラーどうぞ。あ、じゃあ俺も。バカ、お前はそのままだ。俺、やったことね。そうだったんですね。じゃあ簡単に。これがアクセル、これがブレーキ。 Nossa. Esse sou eu jogando. Ele vai quebrar o controle. O direito também é ruim. さくらくん、すずりさんを見習わないと。それにリエくんはめちゃくちゃ上手だね。 Eu acho que o Nire era 10 vitórias e Ah, tá. o Sakura 10 derrotas. Cuidado com as suas palavras. もう一勝負だ、くそったら。スオさん変わってください。見てる方が楽しいよ。おい、勝つまでやる。 Vixe, não vai sair daí não. 勝ち逃げは許さねえぞ。 一人の方が性に合うぜ。はい、お供します。大丈夫なのか？ええ、もう。ちげえ。遠藤のことだ。ええ、梅には伝えたわ。遠藤が風鈴に突っかかるのはわかるけど、まさかあいつがさくら自体に興味を持つなんて。 Cara dele. 俺はそいつをけなしてるわけじゃない。逆よ逆。買ってんの。あんな風に誰かを買ってるなんていうようなやつじゃなかったのに。ええ、たった一人を除いてね。 Quem que é esse, ちゃん gente? と気にかけてやれよ。どんなちょっかいかけられるかわからねえからな。もちろんよ。 Não sei, mas deu a entender que o Endo não é o vilão de fato, né? Não. Tem alguém acima dele ainda. Esse sim tem potencial pra ser o antigo líder do Furin. Pode ser. そう。はい。ちょっとお願いがあるの。明日朝早めに屋上へ来てくれる？またお前か。そう言わないであげて。今回は私のせいよ。 Nossa, os 4 celestiais estão aí. Aham. なんでこんなにいるんだよ。 Provavelmente eles vão falar sobre o. Explicar pra eles, né? 私が連絡した後、梅の方で呼んだみたい。まあ座んなさい。し
ゃあねえな。Uhum. Mas respeita o Sakura, pelo amor de Deus. なんだよ。四天王含め幹部の人たちが集まってるってことは Essa galera deve ser forte. ことはそれだけのことだって意味ですよね。あ、もう全員いる感じか。 Eu adoro esse estilão casual do Aham. Memi. では総大としての資格が足りねえぞ。珍しいな。いつも一番な。そんな時もあらあな。おはよう梅。全然大丈夫よ。寝坊でもしたのかな。さくら、そう、ニレ。朝早くからありがとな。じゃ、始めますか。 E a gente vai ver só no E é próximo. legal. Ah, verdade, né? Que Ah! droga! Puta que sacanagem. Ai, ai. Só pra recapitular, são 12 ou 13 episódios essa temporada? Falaram que é 12. 12. Putz, então a próxima temporada. Será que tem pós nesse? Não? O próximo episódio vai ser focado nessa reunião, que vai ser legal, né? Vai, porque a gente Porque vai dizer entender. muita coisa da A história. gente vai entender quem que é o Endo e talvez um pouco mais da história do antigo Furin. É. Eu acho que vai ter um pouco dos dois, assim. E aí, a próxima temporada que tomara que venha, Eu acho que vem. ele vai ser o vilão de fato, eu acho. Ele e talvez um outro que esteja com ele. Eu acho que primeiro o Endo. Ele vem para ser. Eu acho que ele vem pra ser o vilão da próxima temporada. E eu acho que o que ele causar vai desencadear uma possível quarta temporada. A gente tem que ver ainda qual é a possibilidade desse anime ter uma continuação. Mas, gente, puta que pariu. Nossa, eu não canso de elogiar esse anime. Olha a evolução de personagem do Sakura, que a gente vem elogiando episódio. Você ficaria melhor sozinho. Quem falou que você decide isso? Quem decide isso sou eu. Esse era o momento Nossa, que de querer todos- quebrar, né? todos os animes, a Dos maioria personagens. dos personagens, quando eles estão assim em desenvolvimento, É. eles ficam nesse vai e volta, nesse ioiô, vai e volta, vai e volta. Esse era o momento do Sakura ter uma Quebrar, né? recaída Uhum. e falar assim, nossa, realmente, eu ficaria melhor sozinho, que não sei o que tem. Quebra Eu de tava expectativa. esperando isso. E do nada ele fala que não é É. você que decide isso. Tipo Nossa. assim, ele mesmo, parte Ah. dele falar que ele não tem que ficar sozinho. Como já dizia Thanos, isso põe um sorriso no meu rosto. A hora que ele falou isso, eu falei, cara, olha como o anime desenvolveu o personagem tão bem, sabe? Ele não vai ficar naquele vai e vem da briga interna dele com o desenvolvimento dele. Não, isso aqui já passou, sabe? Pode vir- Ainda é uma kriptonita pra ele, porque a hora que ele fala, Uhum. ele tem essa... Mas você já percebeu que isso não destrói ele? Isso só deixa ele irritado? Ele Esse ficou é só irritado, foi é só o um que aconteceu. arrependimento, né, que ele tem, né? Tipo assim, eu não devia ter feito isso, então eu não vou deixar isso acontecer de novo. Eu acho que isso serve meio que de combustível pra ele seguir em frente, Não, sabe? depende, mas a gente tá falando de duas coisas diferentes. Eu tô falando do fato da solidão dele. Dele ter que lidar tudo dele viver sozinho, dele não confiar em ninguém. Isso aí, passado, já foi. É. Agora, o outro cutucão que ele tentou dar no Sakura foi o fato dele ter Abandonado os companheiros, era disso que eu tava falando. Exato. Então a gente tá falando de duas coisas diferentes. Mas isso também, isso só deixa ele irritado. É outra coisa que ele também já entendeu, sabe? Isso é legal porque quando você... O personagem, ele tem esse obstáculo. Parece que... Eu vou usar o Casamento Feliz como exemplo. Quando parece... Final da primeira temporada do Casamento Feliz, você vai entender... Vou falar do Sakura agora, você vai entender exatamente do que eu tô falando. Quando parece que o protagonista superou aquele obstáculo, quando vem toda uma cena bonita, uma cena de desenvolvimento de personagem, pra ele superar aquilo, que foi a cena dos amigos dele aceitando ele, do Kaji dando aquela aula pra ele de aceitação, sabe? Ali, pra mim, ficou tudo resolvido ali. O Sakura, ele entendeu que ele precisa confiar nos amigos dele, que ele precisa proteger os amigos dele, que ele precisa cuidar dos dele. Nos animes, quando isso acontece, tem toda essa cena maravilhosa. E logo depois disso, alguns episódios pra frente, o protagonista tem uma recaída de novo. Isso pra mim valida tudo que foi feito antes, pra ele se desenvolver. Aqui, não. Aquilo é muito importante, aquilo foi relevante pra história do Sakura, a ponto de ele não vai ter uma recaída. Ele vai ficar furioso, mas ele não vai ter uma recaída. Entendeu?
Pode até dar uma balançada nele no, né? Mas não, porque não ele ainda quebra, tem essa insegurança, mas mas não não vai quebra o personagem. isso. Ali, se Não fosse... vai fazer ele voltar na estaca zero. Ele Exato, pode se fosse- voltar 1, 2 passos, mas na estaca zero de novo, não. Não, acho que ele não voltou nenhum passo pra mim. Ele deu 2 pra frente ali. Foi isso que aconteceu. Ele simplesmente ficar irritado, sabe? Só de ficar irritado, pra mim, ele não volta um passo. E o fato dele não ter caído na provocação do cara, sabe? Mas sabe que foi- Quem decide isso sou eu, seu vacilão, sabe? Ele só queria quebrar o cara na porrada, só isso. E não era porque o cara tava intimidando ele. Era porque o cara era um cuzão. Ele usou os outros garotos lá e o Sakura tava puto por isso, sabe? Tanto que o Sakura fala, eu tô puto porque você não é homem o suficiente de resolver seus próprios problemas, você precisa de bode expiatório. Contratou Por que outras você não vem me pessoas pra enfrentar? fazer o... Era por isso que o Sakura tava puto. Foi isso que ele jogou na cara dele, entendeu? Sim. E eu achei isso, nossa, olha, esse anime tá de parabéns. Tá de parabéns, honrou o desenvolvimento do personagem. E que... Não só do Sakura, né? Porque É. você viu, o Nirei, ele tava se Nossa, cagando de medo. Meu, Ele tava quase se mijando ali. mas ele falou. E ele falou. Ele enfrentou. Ele falou na cara do cara o que ele devia ouvir. Era o cara mais fraco da cena. E jogando verdades na cara do cara que possivelmente o mais forte da cena, sabe? Ele honrou aquilo que ele prometeu pro Sakura. Uhum. Eu vou estar do seu lado e eu vou te levar pro topo, entendeu? Quando você tiver, enquanto vou- você eu vou precisar com de você mim, até eu vou lá. estar aqui, entendeu? Vou com você até lá. E assim, ele sabia que ele não tinha... Ele não ia conseguir. Se o Endo fosse pra cima dele, ele não ia conseguir fazer nada contra ele. Mas Nem foda-se. virando um tatu-bola, Exato. entendeu? Mas ele foi lá e ele falou o que ele tinha pra falar. Uhum. Porque ele queria defender o Sakura da maneira que ele podia. Ele queria mostrar pro Sakura que ele tava ali do lado dele. É. Tipo assim, você não tá sozinho. Eu tô aqui do seu lado. O Endo, em contrapartida pra mim, ele é muito menos vilanesco do que eu esperava. Muito menos. Ele é simplesmente um cara que quer fazer as coisas por gostar, Ele sabe? quer fazer o que ele quer fazer. Ele não é, Né? ele não é um vilão, de fato, sabe? Ele tem... Sabe, eu quero entender um pouco mais desse personagem. Ele Eu me acho- pareceu... Agora ele me parece muito mais cinza. Ele era mais preto e branco, pra mim ele era bem vilãozão. Mas agora que a gente entendeu o comportamento dele, me mudou um pouco pra mim. Eu acho que ele é mais... sabe aquele tipo de delinquente que quer fazer o que dá na telha? Tipo, Sim. hoje tô com vontade de fazer isso. Exatamente. Amanhã eu tô com vontade de fazer aquilo. E o que eu fiz ontem não invalida o que eu fiz hoje. Minha opinião pode ser diferente daqui 5 minutos e nada quê? disso importa. Por que que eu falo isso? Se ele fosse um vilão de fato mesmo, se ele só quisesse a violência, não. Ele quer fazer o que dá na telha, você definiu bem o personagem. Se ele fosse um vilão pela maldade mesmo, ele teria atacado o Sakura na hora que o Sakura foi pra cima dele. Ele teria esperado e dado um contra-ataque no Sakura ali, sabe? Ele teria aproveitado a abertura, porque ele é evidentemente mais forte que o Sakura. Uhum. Pra Tsubaki não ficar intimidada daquele jeito, ele é mais forte que o Sakura. Ele poderia ter se aproveitado da situação, mas não. Ele ainda dá um aviso pro Sakura. Cara, para com isso. É evidente que eu sou mais forte que você, e você ainda é do primeiro ano, sabe? Não tem condição de você brigar comigo, sabe? Mas aparentemente parece que ele ainda tem contas, que ele quer acertar contas, que a gente não sabe o que, com o Furin, Não, isso é... de né? fato. Mas é tipo assim, não é o momento, entendeu? Mas Não eu é não com acho- vocês que eu quero acertar contas. Então, mas mais uma vez, eu não acho que seja acertar contas, seja uma vingança. Ele quer ir lá pra se divertir com o Furin, porque isso é uma coisa que provavelmente traz diversão pra ele, entendeu? Sim. Não, Eu acho que não ele, sei. em algum momento ele deve ter saído, porque eu acho que os valores dele não batem com os valores do Memiya. É. Só que agora, antes eu tava com a impressão de que o Imamiya tinha expulsado ele. Agora eu tenho a impressão de que ele saiu justamente por causa disso. Ah, isso aqui é bonzinho demais pra mim, sabe? Uhum. Ele Tipo assim, pode- esse não é o Furin que eu conhecia, esse não é o Furin que eu Que eu entrei. quero, que eu né? quero, É. que eu entrei. Porque assim, se ele é do mesmo ano que a Tsubaki, então... Mesma geração, né? É a mesma geração, então provavelmente eles estão lá desde o começo, quando o Memiya começou a modificar o Furin. É. Então, provavelmente ele entrou, corrobora com o que eu falei no último episódio, provavelmente ele entrou na época que o Furin era aquela escola de delinquentes que era tudo pela força, entendeu? Que tanto que um dia o Furin foi isso, até porque é isso que é dito pra gente no primeiro episódio do anime. Primeira temporada, que o Sakura ele tá indo pra lá por causa disso. Sim. Porque quem é tanto de fora, às vezes não conhece que o Furin agora é outra coisa. E quem tá lá dentro sabe que o Furin mudou, né? Então por isso que o Sakura veio com essa outra imagem do Furin, né? Que era a escola para delinquentes que só brigam. Não que eles não façam isso agora, mas eles têm um propósito. Exato, eles brigam com propósito, né? Exato. Mas assim, achei maravilhoso.
Achei muito bom também o momento de confraternização ali com... Como é que é o nome? Necessário, né? Como é que é o nome do cara? Ai, esqueci. Então, esse aí. Achei muito bom, porque, tipo assim, ele realmente mostrou que ele só precisava de uma oportunidade, ele queria Porque ele assumiu, uma vida diferente. Ele assumiu a responsabilidade total ali. Uhum. Até a hora que precisou conversar com o... Já esqueci o nome dele. Endo. Com o Endo. Ele se pôs na frente, ele assumiu a responsabilidade, sabe? Ele se ajoelhou. Ele tava disposto, ele só precisa... A única coisa que faltou pra eles nesses anos todos foi uma oportunidade, uma luz no fim do De túnel mudar de vida, né? mudar de vida. Porque eles estavam seguindo aquele caminho porque era o único caminho que eles conheciam e o único caminho que era fácil pra eles poderem conseguir o que eles queriam, né? Que era comer, que era viver, sobreviver. E a cena dele jogando videogame antes do Baquino começa a chorar, pô, essa cena me pegou. Me pegou foda. Porque é aquilo que eu falei durante o episódio. Eu acho que ela deve ter esse tipo de sentimento quando ela vê alguém tendo uma experiência parecida com o que ela teve, que é finalmente você poder fazer uma coisa que você gosta, que você quer, sabe? Até porque ela tava se preocupando com isso, né? Mesmo que ele tava lá comendo e tudo mais, ela se preocupou em perguntar. Tinha uma coisa que você queria fazer, o que que era? Porque ela tava disposta a realizar aquilo que ele queria fazer. E era uma coisa tão simples. Tão simples, sabe? Às vezes, você vê o fundo do poço que ele e os amigos dele estavam de não poder fazer uma coisa tão simples desse jeito. Ele só pensava na próxima refeição, porque eles nem tinham uma direito, imagina pensar em fazer outra coisa. Exato. Né? E olha a profundidade desse anime, sabe? É um assunto tão sério. Tipo, ele comendo o bolinho, achando gostoso. Nem tinha... todo mundo lá tava comendo e o prato dele tava vazio, porque ele tava se sentindo culpado, ele não se sentia no direito de comer uma refeição junto com eles. Por mais que ele estivesse provavelmente morrendo de fome, que ele nunca tivesse visto tanta comida assim na frente dele. Parecia que ele tava esperando permissão, né, pra comer. Tipo, pode comer, sabe? Eu achei muito foda. Mas é legal, porque assim, é um tipo de personagem. É por isso que eu gosto tanto desse anime. Ele, pra mim, ele sofre do mesmo problema do Sakura. Eles só não tiveram... Porque assim, quando vem... Eles tiveram uma vida tão desgraçada que quando vem o afeto, eles não sabem lidar. Eles não sabem como receber. O Sakura, basicamente, a primeira temporada e o início da segunda temporada é esse desenvolvimento do Sakura aprendendo a lidar com o afeto que ele nunca teve. Porque o primeiro sentimento que sempre vem ao Sakura é a rejeição. É o que ele espera de todo mundo. E como desenvolveu tão bem o personagem, cara. Nossa, meu Deus. Como desenvolveu. Tanto que esse negócio que o Kaji fala, explica pra ele, o que ele aprende no início da temporada do fato dele precisar proteger os amigos dele, essa tem que ser a prioridade dele. Eles lutam pra proteger, essa é a verdade. A hora que o Endo desce, a primeira coisa que ele faz é ir pra frente do Nirei. É a primeira coisa. E isso diz tanto sobre... Assim, ó, ele aprendeu a lição dele. Isso aqui. Sabe, não preciso falar, estou te mostrando esses pequenos detalhes aqui, sabe? Tipo, até o Suo, tipo assim, ele foi pra cima do Endo pra defender o Sakura. Exatamente. Tipo assim, você nem é do Furin que você teve vindo brigar aqui, aí ele foi pra lá, tipo, mas e quem for do Furin? E você entende o fato, você entende quando eles dizem que o Sakura é a pessoa perfeita pro Furin, até mais do que o próprio Suo? Porque... Olha o que era o Furin. Ele é... O Furin, se você parar pra realizar um pouco da história do Furin, o Sakura é a personificação da história do Furin. Que era um lugar totalmente violento. Uma escola de... eu e a Kelly, a gente meio que especula que era isso, né? Baseado no que a gente viu. É um lugar totalmente violento. Baseado na força. Baseado na violência. E mudou, graças ao Memiya, provavelmente, que mudou pra uma coisa que hoje protege. Uma coisa que ajuda pela força. Você emprega... assim, a ferramenta é a mesma, a violência. Só que você percebe que quando é pra salvar, pra proteger, a violência é totalmente justificável. Já falei isso mais de uma vez aqui no react desse anime. Ela é justificável sim. Você usar da sua força pra proteger os mais fracos, pra ajudar quem tá precisando, pra evitar que a injustiça aconteça, pra mim é justificável. E foi isso que o Furin se tornou. E é isso que o Sakura se tornou. O Sakura, ele era uma criança birrenta, basicamente. Por causa da rejeição que ele sofria, com certeza. Por causa do preconceito que ele sofria, com certeza. Mas responder com violência era a única... Responder com força, pra ele era a única opção que ele tinha. Hoje já não. Mas o Sakura, querendo ou não, por mais que ele tivesse ido pro Furin pra brigar e chegar no topo, ele sempre teve um viés de bondade nele.
Porque ele Sim. tentava proteger e ajudar as Sim, pessoas. mas Por mais que ele chegasse lá e falasse que a desculpa dele era porque ele estava lutando com quem é fraco, que ele não suportava quem se fazia de forte. Eu sei. Mas assim, é que nem um cachorro. O cachorro ele pode ser o mais dócil e brincalhão possível. Se você usar de violência contra ele, ele vai te morder pra se defender, entendeu? Em última consequência, ele vai se defender. O Sakura, toda a violência que ele aprendeu a usar foi em última consequência. Foi pra se defender. Só que chegou a um ponto que ele atacava antes, porque ele já sabia o que viria, entendeu? Então, ele tava se defendendo por antecipação, sabe? E por isso que quando ele fala que o Sakura ele é a pessoa perfeita pro Furin, faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque ele era uma pessoa gratuitamente violenta, e não. Hoje ele usa a violência como uma ferramenta pra ajudar. E o que você falou é muito verdade. O Sakura, a natureza do Sakura é ser uma pessoa bondosa. Porque no primeiro episódio, a gente falou, no primeiro episódio ele ainda era um briguento gratuito, mas ele entrou... Todas as brigas que ele entra nos primeiros 2 episódios é pra salvar alguém. Todas. Sempre com a desculpa de que só queria lutar com aquele ali. Ele tentava se convencer disso, sabe? Isso é Sim. muito legal. E eu acho que ele protegia pessoas mais fracas por consequência justamente por causa disso. Porque ninguém protegeu ele, sabe? Sim. Mas enfim, Mas é isso, gente. Acho que não tem mais o que a gente falar. A gente episódio falou foda, maravilhoso. muito. O episódio foi muito bom. E eu tô muito triste porque provavelmente o próximo é o último. E é isso. Cara, não sei, mas quando vir a próxima temporada, se vir ano que vem, tomara que o nosso canal, sabe, esteja maior, pra gente trazer esse anime maravilhoso pra mais pessoas que... Teve gente no canal que deu chance pro Indie Breaker, porque a gente falou muito bem do anime, sugeriu, falou, galera, vai sem medo, bota minha mão no fogo. Esse anime aqui pra mim, ele tá no mesmo nível de recomendação da Apotecária. Vai, eu indico sem medo nenhum. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tava gostando tanto dessa temporada que eu até assisti a primeira de novo recentemente. Gente, e já semana cheguei passada, nesse episódio. Semana passada aquele maratonou de novo, Indie Breaker, desde o primeiro episódio. Reassistiu tudo. Mas é isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto a gente. Eu acho que o próximo episódio a gente vai ter muito o que falar. Esse aqui já é 40 minutos de vídeo. Mas... E isso a gente falou só desse episódio, basicamente. Eu fiz citação dos primeiros episódios, mas... Mas deixem seu like aí, curtam e... não. Curte, deixa o like. É isso aí, Deixa eu o me like, enrolei curte. inteira. E compartilha o vídeo. Compartilha e dá hype também, pra gente compartilhar, pra esse anime maravilhoso chegar a mais pessoas. É Nessa. isso, vamos. Tchau, Tchau, tchau.